Olá, estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. Já está seguindo nossas redes? Mais uma vez, o nosso convite para vocês nos seguirem no Instagram, Spotify, YouTube. TikTok. Gente, TikTok, sim, estamos lá também. E no YouTube, seguir. Vocês estão indo lá, comentando, curtindo nossos vídeos, mas é muito importante que vocês sigam o canal no YouTube também, assim como vocês nos seguem no Instagram. Então, convite feito, vamos ao episódio de hoje. Hoje é um papo com uma mulher que carrega propósito em tudo que ela faz. Mas eu não vou apresentar ela. Eu vou deixar ela falar quem ela é. Sabrina Padilha. Obrigada, meninas. É um prazer tão grande estar aqui com vocês hoje. Duas mulheres, né, que eu tenho orgulho em dizer aí. Uma é minha professora, a outra é uma mulher que eu conheci agora, mas que, meu Deus, super me identifiquei, assim, com as histórias e tudo mais, né? A gente se reconhece, né? Muito, mulheres se reconhecem, muito. né? Obrigada. Conta quem é você. Então, quem é a Sabrina? Oh, vem aí uma longa história, hein, Sabrina? Na verdade, eu costumo dizer que eu vivi já muitas vidas numa vida só, né? Foram muitas Sabrinas, né? E isso é bom porque eu evoluí, eu vejo que eu evoluí. Então, cada parte, né? Tudo que a gente vai passando, a gente vai evoluindo. Então, a Sabrina lá, pequena, foi uma Sabrina que teve uma infância um pouco difícil, né? Porque, primeiro, que eu venho de uma família humilde e, segundo, que a minha mãe tinha um relacionamento, né? Complicado com o meu progenitor. Então, aquela coisa da mulher que tem a dependência emocional com o homem, né? E aí, teve que passar por muitas coisas. Eu tive que amadurecer muito cedo, né? Para poder lidar com isso. Mas isso, de alguma forma, fortalece também, né? A minha mãe, embora tivesse essa dependência emocional com o meu pai, né? Na época e tudo, ela sempre foi uma mulher muito forte. Então, ela tinha duas filhas na época, né? Eu e minha irmã. E ela sempre teve esse cuidado de dizer assim, eu não quero que vocês vivam o que eu estou vivendo. Eu quero que vocês vivam melhor. Ela sempre teve... Então, embora ela tivesse isso, ela identificava isso, né? E ela não queria isso pra gente. Então, eu venho de uma infância muito marcada por essa coisa de ter que ser adulta, ter que ser madura, amadurecer, ter responsabilidades muito cedo, né? E aí, na adolescência, quando eu me vi adolescente, né, eu senti falta daquela infância que eu não tive, porque eu comecei a perceber no meu círculo de amizades e tudo mais, que tiveram coisas que eu não usufruí, que eu não pude ter, que eu não pensei, né? Fases de bobinha, coisas de brincar. Então, muita coisa, assim. E aí, eu comecei a pensar, assim, o que eu quero pra minha vida? O que eu quero ser, né? Eu poderia ali entrar numa depressão, ficar deprimida. Eu tive uma fase na adolescência meio deprimida. Eu lembro até hoje, uma vez que a minha avó falou assim, até uma história meio engraçada. Minha avó falou, meu Deus, essa menina não sai do quarto, fica escutando essas músicas e tudo. Não, Vânia, tem que tirar ela do quarto. Faz o seguinte, pega aí essa cantora que ela gosta, essa Cássia Eller, e leva ela no show, quem sabe ela se anima. Aí a minha mãe, mãe, a Cássia Eller é falecida. Ela, meu Deus, ainda fica escutando música de gente morta, ela falou assim. Mas teve essa fase, assim, sabe? E o que tu gostava tanto na Cássia Eller? As letras. As letras são profundas, As letras. Eu sempre fui como eu tive que amadurecer muito cedo, e eu tive uma infância um pouco turbulenta, assim, as minhas amizades eram bem restritas, porque eu era mais adulta, então eu não conseguia me envolver com as crianças, né? Eu me lidava melhor, eu me relacionava melhor com adultos, com pessoas mais velhas. E aí, o que aconteceu? Eu me apeguei muito a livros, poemas, por isso que eu sempre tive muita facilidade, gostava muito de estudar. Então, eu me aprofundei muito nisso. E a Cássia traz essas letras de mais poemas, mais profundas, mais densas. E eu gostava disso, né? Eu me identificava com isso. Eu tinha 11, 12 anos, né? E eu adorava. E aí... E era Cássia, era Cazuza, era... Engraçado, né? Tudo coisas mais... Acho que vem da minha mãe também. Minha mãe também era fã, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a pensar no que eu queria pro meu futuro. O que eu quero? Ou eu posso entrar numa depressão, me deprimir, me fazer de vítima,
ou eu posso agir de alguma forma que eu transforme meu futuro, que eu, né, daqui pra frente, o que eu quero. Isso eu tinha 11, 12 anos. Eu ia te fazer essa pergunta, com que idade essa tua constatação? Eu achei que ia ser uns 16 anos, não, aos 12? Não, aos Nossa. 12. E aí, um dia eu cheguei pro meu professor Fernando Gamba, de matemática, eu nunca me esqueci, porque ele falava muito assim, vocês têm que estudar, vocês têm que ser alguém na vida, né? Tinha essa questão. E um dia eu cheguei pra ele, tava só eu e ele, né? E aí, na sala de aula, esperei todo mundo sair, fiquei, e falei assim, professor, o que é uma pessoa bem-sucedida? Porque ele falava muito disso, de ser bem-sucedido. O que é uma pessoa bem-sucedida? E aí, né, há muitos anos atrás, não vou falar quantos para não... a idade, não. Ele falou para mim assim, uma pessoa bem-sucedida é um doutor. Uma pessoa que fez doutorado, é uma pessoa bem-sucedida. Porque antigamente era isso, né? Quem fazia faculdade não era acessível. Quem fazia faculdade era alguém muito inteligente e, consequentemente, era muito bem-sucedido. E eu falei, eu vou fazer doutorado. Eu vou ser uma doutora. Eu já vinha há muitos anos, desde bem pequenininha, com uma vocação dizendo que eu ia ser medicina, né? Eu queria medicina, eu queria curar, eu queria transformar a vida das pessoas, para as pessoas não ficarem doentes. A minha mãe conta isso, que eu brincava com as bonecas ali de médica, né? Eu falei, eu vou ser médica, mas eu não vou ser doutora porque eu sou médica, eu vou ser doutora porque eu vou fazer doutorado, porque ele falou isso para mim. Mas não é advogado e médico, é quem faz doutorado. Ele deixou, porque professor, né? Então, ele já tinha essa coisa de não é qualquer um que é doutor. Doutorado é uma coisa, doutor é outra coisa. Isso. E aí, eu cresci com esse objetivo de estudar, de fazer doutorado, porque eu queria ser bem-sucedida e tudo mais. Só que, como eu falei, eu venho de uma família humilde. E sair de um contexto, né, daquele contexto ali, era difícil, porque tu não tem conexões para ter oportunidades, tu tem que batalhar, né? E eu falei, não, vou batalhar. E aí... comecei a me integrar dentro de programas, eu estava em colégio público, então eu comecei a participar de programas dentro do colégio público, e eu participava de um programa que se chamava Entre Meninas. Então, acho que daí já começa, né? E esse programa, ele falava muito da questão, assim, de gravidez precoce, do futuro das meninas, trabalhava muito essa questão. E era entre meninas, porque eram meninas falando para meninas. Então, quem fazia parte do programa era preparada, né? Eles capacitavam, davam cursos, instruíam, tinha uma mentoria para que a gente falasse para as outras meninas. Então, a gente ia lá na escola falar para outras meninas, um grupo. Então, era menina falando para menina. Que idade tu tinha? Aí, quando eu entrei Entre Meninas, eu tinha 12 ou 13. Ou seja, lá, precoce. Acho que tá a primeira semente do Donas, né? Depois a gente fala disso, mas... eu não sabia disso, Sabrina. Nossa, 12 anos, gente. 12 anos é uma criança, né? Bem novinha. E aí, o Entre Meninas começou. E aí, quando eu tinha ali 14 para 15 anos, no projeto Entre Meninas, eles resolveram fazer um vídeo para distribuir pelo estado de Santa Catarina, para as escolas. Porque o projeto não conseguia sair. Eu estudava no Instituto, que é a maior escola do estado, né? Pública. E aí, eles não conseguiam tirar dali para as escolas pequenas, de municípios pequenos. Então, eles falaram, não, vamos fazer um vídeo, né? E vamos distribuir para as escolas desse projeto. E aí, chamaram, então, o núcleo ali, as meninas que faziam parte do núcleo, para gravar esse vídeo. E aí, era um vídeo que era uma história, né? Era uma história de uma menina que tinha amigas, tal. Então, nós éramos personagens. E eu lembro que a gente foi para a Unisul, na época, para gravar no estúdio lá. Gravamos, e eu lembro até hoje do dia que fizeram lá na escola, no instituto, né? Colocaram esse vídeo, então, num telão. E fizeram uma grande inauguração do vídeo, o lançamento do vídeo, né? E quando eu me vi na tela, assim, eu falei, meu Deus... E eu lembro que quando eu gravei, eles falaram assim pra mim, nossa, tu já fez algum trabalho como atriz? Eu falei, não. Dele assim, a câmera gosta muito de ti, tu tem um rosto muito bom pra câmera e tu é muito carismática. Ele falou, tu deveria investir. Eles falaram lá. Só que aquilo, meu Deus, tinha 14 anos, né? Então, passou. E quando eu me vi lá no lançamento, eu falei, nossa, ficou tão bonito. Eu gostei, eu quero isso. E aí eu me inscrevi num curso de teatro, num grupo de teatro, porque eu não tinha dinheiro, né? Então eu entrei para um grupo de teatro para, de fato, participar, já começar a trabalhar, né? Então eu entrei para esse grupo e ali eu fui até os 18, até entrar na faculdade, eu fiquei trabalhando com teatro, né? Então a gente se apresentava em escolas, falava sobre drogas, enfim, várias coisas do universo aí da adolescência. E isso te ajudou na comunicação já lá atrás, então? Muito.
muito. Porque o teatro, ele traz, né? Ele Aham. consegue a expressão, né? É toda a expressão corporal, é a fala, é tudo, né? É muito... O teatro é mais completo, né? É. Sem artifícios. Sim, Que sim. legal. E aí veio a DM, Sabrina. E aí, o que aconteceu? Aí eu fiquei nesse mundo do teatro, só que concomitante a isso, porque teatro não dá dinheiro. Essa é a grande verdade. Ainda mais o teatro, né, que Local. é Amador, né? Vamos amador. dizer assim. Não traz. E daí, durante isso, eu tive que trabalhei. Tudo que vocês podem... Falava assim, ó, Sabrina, eu te dou qualquer trocado pra fazer tal coisa. Eu ia, né? Eu distribuía panfleto no centro, trabalhava de caixa no supermercado, ia pro supermercado trabalhar, sabe quando tem data comemorativa, que eles pegam palhaço, coelho da Páscoa, eu me vestia de tudo isso. O que viesse, tu fazia. O que viesse, eu fazia. Não tinha medo, assim. Ainda dava ideia, né? não só fazia, como ainda inventava moda, né? E aí, fazia de tudo e me virei muito bem ali. Só quero te fazer uma pergunta que eu lembro que tu já me contou, que tu saiu de casa com quantos anos? Eu saí de casa a primeira vez com 16 anos. E ali, então, quando tu aceitava, né? Tu pegava tudo que vinha, é justamente porque tu precisava te sustentar, né? Isso, na verdade, assim, os meus pais conseguiam me sustentar. Mas eu não tinha... por exemplo, eu fui entrar numa loja e escolher uma roupa que eu realmente gostasse, sem olhar, assim, o preço depois, agora há pouco tempo. Porque a gente carrega algumas coisas, né? Muitas. E aí, o que acontecia? Eu ganhava eu usava muita roupa de prima, de tia, que não queria mais. Então, assim, eu não tinha esse poder de escolha, né? Eu não podia escolher, era sempre tudo muito contado, assim. Como é pra muita gente, A maioria né? das pessoas, Sim. na verdade. Mas eu queria ter, sabe? Porque às vezes tinha alguma coisa da moda, eu não podia ter, né? Uma coisa que eu sempre quis foi colocar aparelho, porque eu tinha os dentes bem tortinhos. Teve uma fase do bullying aí também, que eu tinha a orelhinha de abano, dente tortinho. E aí eu queria muito botar, e eram coisas que não tinham condições. Então eu falei, não, se eu quero essas coisas, eu preciso ir atrás. Porque no final das contas, nós eram 4 filhas, 4 mulheres. E minha mãe e meu pai tinham que dar conta dos 4. E mulher, que quer vestir roupa, que quer laço, que quer se enfeitar. Então, não tinha como ter, né? As compras de casa também, era sempre tudo assim, arroz, feijão básico, né? E eu falava, não, se eu quero uma vida melhor, se eu quero ter algo mais, eu preciso... E eu preciso ajudar meus pais também, eu tinha isso, de ajudar, né? Porque eu tinha mais 3 irmãs. Então, eu queria ajudar. Tu é mais velha? Eu sou a mais velha. Tu és a mais velha. E aí, eu saí de casa com 16, fui trabalhar no supermercado de caixa. Eu digo que a gente, na época, não tinha jovem aprendiz, né? Então, era clandestino, porque não podia trabalhar. Imagina, menor de idade trabalhando em caixa de supermercado. Lidando com dinheiro ainda. Lidando com dinheiro. E aí, eu lembro que a dona do supermercado falava assim pra mim, Sabrina, quando tu vê o fiscal, é uma moça assim, toda de preto, não sei o que, tu corre, vai lá pra trás e finge que tá limpando o banheiro, porque serviços gerais podia. Olha e isso. aí, era isso. Graças a Deus, a moça nunca apareceu quando eu tava lá. Mas era isso, assim. E eu comecei a trabalhar ali. Aí, nessa época, eu morava fiquei morando com a minha avó. Mas aí, a minha avó voltou pro Paraná. Ela é do Paraná. E acabou que eu tive que ficar lá, né? Morando. E aí, veio a faculdade. Que era uma coisa... Porque eu tinha tudo isso, mas eu tinha a meta do doutorado. E como é que foi? Tu veio pra faculdade, aí tu desistiu da medicina. Durante ali o tempo do teatro, a medicina ficou pra trás. Então, tu não chegou a tentar vestibular pra medicina? Eu não cheguei a tentar, por quê? Porque uma tia minha começou a namorar com um médico. Isso ela ficou sabendo há pouco tempo. Um obstetra. E aí, um dia, eu conversei, né, no Natal, assim, eu lembro até hoje que eu conversei com ele assim, como é que é, né? Daí ele falou assim pra mim, médico não tem vida? É assim, ó, chamou, vai. Ele falou, chamou, vai, não tem vida, não tem final de semana, não tem nada. Aí eu já fiquei meio impactada, né? Peraí. Daí, o que aconteceu ainda pra ajudar? No meio da ceia, ligaram pra ele que tinha uma paciente de trabalho de parto. E ele, ó, e eu falei... não, assim, eu também não quero. Mas, né? mas era pra ser, né? Era um recado pra tu seguir por outro caminho. Isso, aquilo ali tanto não que a minha era... tia nem casou com o médico, né? Olha só. Foi só ele... Acho que ele teve essa passagem. E aí, eu desisti da medicina, assim. E só que o engraçado é que quando eu desisti da medicina, eu falei, não, acho que não é isso. Eu pensei assim, tá, e o que é? Não sei. Perdida. E aí eu só pensava assim, meu Deus, me dá uma luz, assim, porque eu quero entrar na faculdade. E eu tinha uma urgência. Eu sempre tive uma urgência, assim, sabe?
E eu falei, o que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim, né? E aí eu prestei vestibular, olha só como eu tava perdida. Pra odonto e em segundo... Não, pra jornalismo e em segunda opção odonto. Segunda opção, odonto. Nada a ver. Perdida, tava perdida. Porque odonto lembrava medicina e o jornalismo, o teatro, né? Uhum. E aí eu fui nisso, assim, mas perdida. Acabou que eu não passei nenhum dos dois. O jornalismo naquele ano foi um dos anos mais concorridos da UFSC, porque era um curso que estava começando. Então, estava bem alta a concorrência, não passei. E eu vinha da base da escola pública, né? Embora eu estudasse e tudo mais, precisava de um nível muito alto. Eu tinha passado em vários cursos, mas nos dois que eu escolhi também, o né? corte, né, da federal é muito alto, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Estratégia 2, né? Eu nunca pensei em não passar. Confiança, né? E aí, eu fiquei sabendo que na UFSC tinha cursinho pré-vestibular gratuito. E aí, eu me inscrevi nesse cursinho pré-vestibular gratuito. E eu fiz também o Enem na época. E eu coloquei, a bolsa tem que ser 100%, eu não tenho dinheiro para pagar R$1 num curso. E aí, fiz o Enem para 100%. Só que daí, eu fiquei tão frustrada de não ter passado na UFSC que eu não fui olhar o resultado do Enem. Eu esqueci. E aí, um belo dia, me liga a faculdade e me diz assim, olha... Hoje é o último dia para fazer a tua inscrição, tu não vai vir? Eu falei, como assim minha inscrição? Não, tu tem uma bolsa de 100% aqui pelo Enem, pelo ProUni. Eu falei, para que curso? Daí eles falaram, na época, psicologia, direito. Para direito? Eu falei, não, tô indo. Nem sabia direito, né? Mas tá, direito. Deus me mandou um sinal, né? Eu falei, entre fazer um cursinho e não ter certeza de passar e ter uma bolsa de 100%, eu vou na bolsa de 100%. E aí eu fui, só que quando chegou lá, eu lembro que eles falaram assim para mim, olha... não tem mais vaga na turma, mas o primeiro semestre geralmente são disciplinas que se comunicam. Então, tu pode começar numa turma de administração e no segundo semestre a gente te passa pra turma de direito, que daí a gente valida. Eu falei, não, tranquilo, né? E aí, foi assim que eu entrei. E foi assim que eu conheci a Sabrina. Isso. E foi assim, eu era coordenadora. Que ano foi isso, Sabrina? 2006. Não, eu fui coordenadora depois. Ali eu tava como professora. E foi Sim. assim que a gente se conheceu, acho que no ano seguinte, mas melhor 2007, né? Sim. Quase 20 anos, Sabrina. Meu Deus. E aí, o que acontece? Aí, entrei para administração, me apaixonei, porque a administração tem isso de te dar possibilidades pra vida, né? Infinitas. E eu falei, bom, aqui eu não sei bem o que eu quero. Aqui eu posso escolher. Pode tudo? Eu posso ir fazendo, uma hora eu vou me identificar com alguma coisa, se for o caso, depois eu me especializo, né? E aí eu falei, no segundo semestre, eu falei, não, eu quero continuar no curso de administração. Nem voltou pro direito. Não. E daí fiquei. E aí fiz a faculdade, conheci meu marido, conheci a D, né? Também. Muitas conexões. Eles foram colegas de aula, né? Nós fomos Era pra colegas. ser. Era pra ser. Tu vê que tu era pra fazer direito, na tua vida até tem muito isso, né? Vem os anjos e trazem recados. E aí era pra fazer direito, não fez, foi pra DM. No primeiro dia conhece o Thiago. E o Thiago cheio de planos, né? De entrou na faculdade, agora eu vou me divertir. Não deu um mês. Não deu um mês. E aí... E ele também, né? Ele queria fazer engenharia, tanto que depois ele fez engenharia. E ele fala que ele fez administração pra me conhecer. É a explicação, Tudo né? tá escrito, né? E aí fiz, né? E durante a faculdade, daí eu tinha muito isso assim, tá, e agora? Agora eu não posso perder tempo, eu tenho que explorar o que eu quero aqui dentro. Sempre teve um senso de urgência, né, Sabrina? Nas coisas, assim. Tu tem um lado muito racional, assim, né? Eu sempre pensei assim, o tempo tá passando. O tempo tá passando, e se eu ficar parada, tem outro fazendo. E eu não tenho tempo de ficar esperando, porque eu não vou ter as oportunidades, né? As oportunidades não vão aparecer do nada, eu preciso fazer as oportunidades. E isso tudo leva tempo. Então, tinha que ser tudo rápido, né? Não dava pra ficar esperando o quê, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Estágio em várias áreas. Fiz estágio em todas as áreas da administração, menos contabilidade, que eu de cara já sabia que eu não queria. Mas financeiro, marketing, gestão de pessoas, contabilidade eu cheguei a fazer. Não, contabilidade não, foi financeiro. Todas. Fui para a parte jurídica também, na administrativa mais jurídica. Fiz estágio em tudo, assim. Teve estágio que eu fiquei 2-3 meses e já vi que não era o que eu queria. E teve estágio que eu me identifiquei e fiquei mais tempo, né? E fora os estágios, eu ainda fazia os bicos e tudo mais, porque eu precisava me manter na faculdade. Durante a faculdade, eu não morava com os meus pais. Porque não dava tempo, quando o horário da aula acabava, não tinha mais ônibus para eu voltar para Palhoça,
Porque a Teus pais faculdade é no norte da moravam ilha. na Palhoça. Nossa, Na é uma Palhoça. viagem, 1 hora. É. E não tinha ônibus, porque até eu chegar no centro pra pegar o ônibus, não tinha. Então, ou eu morava sozinha e me virava, ou não fazia faculdade, né? Eu falei, não, vou. E eu não queria pedir dinheiro pros meus pais, porque eles já tinham a questão de ter as outras irmãs lá e tudo mais. Então, eu falei, bom, agora é comigo, né? E aí, eu fazia o estágio, eu fazia bico, eu dava aula de teatro nos finais de semana. Tu chegou a ser professora de teatro. Que bacana. Pela prefeitura. Aí era um projeto da prefeitura em escolas, e aí eles contrataram algumas atividades, né? E uma delas era o teatro, aí eu dei aula de teatro, finais de semana. E, trabalhei em tudo. Em hotel, porque como era no norte da ilha, o recepcionista, tudo que aparecia. Continuei, né? Pra poder dar conta da faculdade. E aí, quase não tinha tempo pra estudar. Então, eu chegava na aula, prestava muita atenção. Muita atenção. E tem uma coisa muito legal nessa história, assim, que eu falo que o Thiago sempre foi muito meu parceiro. Porque o que acontecia? O meu dinheiro era sempre curto, né? Porque a faculdade, mesmo sendo gratuita, ela consome. E tinha um aluguel que eu pagava, e tinha o transporte, porque a passagem ali de estudante era só uma ida e uma vinda, então, né, eu me deslocava para mais lugares para poder trabalhar. Então, meu dinheiro era sempre muito curtinho. E aí, às vezes, eu chegava na faculdade e eu não tinha dinheiro para comer. E às vezes eu tava só com o almoço. Não tinha comida o dia inteiro só com o almoço. E o Thiago, mesmo a gente só namorando ali no começo, que eu não abria também muita coisa pra ele, porque a gente era namorado e tudo mais. Acho que no começo não cabia muito. Mas ele teve essa percepção e aí ele sempre comprava um lanche pra ele a mais. E ele falava, não vou conseguir comer quer. Então, assim... Mas ele sabia que tu... Sabia. Olha só. Sabia. A Hoje ele fala, né? sensibilidade dele, né? É. E aí ele trazia pão de queijo, e aí tinha uns lanches que ele já sabia que eu gostava, então ele já ia naquele, sabe? E aí ele falava, tu chegava com uma carinha, eu já dava o lanche e tu já se abria, assim. Então era... tem tudo isso, né? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Quantos estudantes passam por isso que tu passou? De vir só... E a gente está falando de nível superior, a gente não está falando lá da escola, né? Que vem e não tem o dinheiro para fazer um lanche e comer. Não, aguenta com o que tem. E não, assim, acho bem importante tu falar isso, porque todo mundo tem um começo e todo mundo passa perrengue, né? É. Então, assim, a gente ter essa consciência, nunca perder essa consciência, que ainda hoje em dia, sim, claro, hoje tem muito mais acesso, muito mais coisa, mas ainda tem muita gente que tem que se privar de muita coisa básica. Nós estamos falando de comida, nada mais do que comida. E sabe, Bel, o que eu vejo? É que tem muita gente que não quer passar perrengue. Eu não vou fazer faculdade porque... Eu poderia dizer, eu não tenho como comer, eu não tenho como me transportar, não tenho ônibus para eu voltar para casa, eu vou ter que pagar aluguel. Eu tinha uma série de desculpas para dar, né? E eu falei, não, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que ter um sacrifício também, né? Às vezes a gente olha, hoje muita gente olha para mim e fala, meu Deus, mas a Sabrina, né, privilegiada e tudo mais. Gente... poucos, e o querer fazer e querer passar pelo que tu passa para ter hoje o que tu tem. Entendeu? E eu vejo isso, assim, de arranjar muito empecilho, não querer sair do confortável, sabe? E aí depois, no futuro, diz, eu não consegui, eu não tive oportunidade. Não, tu não fez a tua oportunidade também, né? Tu não foi atrás da tua oportunidade. Tu não quis fazer aquele sacrifício a mais que às vezes vai abrir uma porta. Outra questão, trabalhar o dia todo. Eu fiz minha faculdade toda, trabalhando o dia inteiro e estudando à noite. Quer dizer, era a situação que tinha, né? Eu tinha que me virar também. Claro que eu tinha... né, algumas questões básicas, né, meu pai e minha mãe, enfim, sempre, mas também era assim, então e quantos, né, e às vezes, inclusive, no ensino médio, mas é o que está colocado, mas tu tinha uma percepção, uma maturidade, né, já naquela época, muito... eu amadureci muito cedo, né, e eu tinha um objetivo, né, eu queria aquilo, né, e eu sabia que não ia ser fácil. Tu chegou no doutorado? Não, eu ia dizer, e aí veio a servidora pública, né? Então, tô pulando etapas aqui, mas ela foi galgando, né? Fui. E daí, na verdade, eu terminei a faculdade, consegui terminar. Só que antes de terminar a faculdade, eu sempre, como eu não tinha tempo para estudar, eu sempre, graças a Deus também, eu sempre tive muita facilidade para aprender, né? Talvez porque desde pequena eu lia muito e tudo mais. Não sei, eu tinha facilidade. Então, eu prestava muita atenção na faculdade, na aula, porque eu sabia que depois eu não ia ter tempo para estudar, nem final de semana, né? Então, o que aconteceu? Antes de terminar a faculdade, o Thiago, ele era meio concurseiro, meu marido, que na época era meu namorado.
E aí ele falou assim pra mim, eu vou fazer um concurso, tal, não sei o quê, não quer fazer o concurso também? Eu nem sabia o que era o concurso, sabia o que era o concurso, mas não entendia ali como é que funcionava. Eu falei, não, eu vou contigo, porque esse final de semana eu vou estar na tua casa, e pra eu não ficar sozinha, eu vou contigo fazer a prova. Ele me inscreveu, e eu fui fazer a prova. E aí, eu passei no concurso. E eu não tinha me formado ainda. E aí eu falei, meu Deus, e era concurso de nível superior, né? E eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Eu falei, agora é jogar na mão de Deus, o que tiver que ser, vai ser. Porque se eles me chamarem antes de terminar a faculdade, já tava quase era. acabando. Faltava um ano. Faltava um ano pra terminar. E aí, Deus encaminha, né? Deu tudo certo, eu me formei, eles me chamaram em março no concurso, eu me formei em dezembro, eles me chamaram em março. E ele passou também? Ele não. Ele passou depois? Não, na realidade ele já era funcionário, só que ele era técnico, né? Uhum. E ele fez um pré-nível superior porque a gente ia se formar e tudo mais. E acabou que pro nível superior ele continuou no técnico, né? E eu passei pro superior. E aí entrei. E aí tu assumiu, pública. E aí eu assumi, fui trabalhar, né? Até hoje, né? Ainda tenho esse cargo público. Mas a gente vê que dentro do funcionalismo público, é assim, ó, quem quer fazer, faz e faz muito. E faz por aquele que não quer, né? O que acontece nas empresas também, só que nas empresas tem a facilidade de tu mandar embora quem não tá produzindo. E lá precisa administrar essas pessoas, né? Então eu digo que tem muita gente muito boa, e tem aquele que não quer nada com nada. Que só passou na prova. Que só passou na prova. E também tem aquele que às vezes até quer, mas tá tão despreparado, né? Eu digo assim, às vezes a pessoa foca tanto em passar no concurso que esquece de competências que são tão importantes quanto para o mundo do trabalho, né? Que é a questão da liderança, da empatia, de saber lidar com as pessoas, saber conversar, né? Oratória, tudo mais. Vai um conhecimento muito técnico, né? Mas, enfim. E aí eu comecei a perceber que também quem se destaca demais gera muito ciúme lá dentro. E eu comecei a fazer, eu fui para uma área que eu amava na administração, eu tive essa sorte também de cair na área de desenvolvimento de pessoas, que era uma área que eu gostava muito, né? Eu lembro que quando eu fui chamada no concurso, tinham 3 vagas em 3 setores, e aí eu pude escolher uma das 3. E eu falei, não, desenvolvimento humano, é o que eu gosto, é o que eu gostei no curso, é o que eu queria. E aí eu fui para essa área, e por ter trabalhado numa área que eu gosto tanto, caído numa área que eu gostava tanto, eu acabei desenvolvendo muitos projetos lá dentro. E são projetos que foram premiados, foram reconhecidos, né? O primeiro prêmio que eu ganhei foi como administradora, né? Então, foi pelo CRA, o Conselho Regional de Administração do Estado de Santa Catarina. Eu fui a terceira colocada, terceira colocada de administradora em cargo público de Santa Catarina. Terceira colocação, né? E eu era a única mulher premiada naquela noite. Eram 3 categorias, empresa pública, empresa privada. De todos, no final eram 9 prêmios, 9 premiados. Eu era a única mulher lá em cima. Como sempre. E aí, aquilo me deu foi o primeiro impacto que eu tive. Eu olhei assim, porque o que acontece? Tu vai para um prêmio desse, tu ficava lá na frente sentada sozinha, junto com todo mundo que ia ser premiado, né? E quem foi te acompanhar ficava no público. E aí tu senta e tu olha assim ao teu redor, é homem, e todo mundo, né, e tu bem uma alinhado. Mais jovem também, né? Nossa, eu tinha, na época, 20... O Theo tinha ia fazer um aninho, então eu tinha ali 29. E aí eu lembro que eu olhei assim, e eu tentava achar alguém assim, pra uma troca, né, outra mulher, né, pra me identificar. Uma referência. Isso, não tinha. E aí aquilo me impactou, assim, eu me senti meio... um peixe fora d'água ali, né? Mas recebi meu prêmio. Quem me entregou um prêmio foi uma mulher, né? Na época, lá do CRA. Não sei se era diretora, algum cargo grande, assim. Mas era eu e ela. A foto, se procurarem aí na internet, né? Se colocarem o meu nome, procurarem por prêmio, vai ter a foto. É eu, ela e um monte de homem. Tudo de preto. E aí isso já gerou um ciúme, né? E depois vieram outros prêmios, que daí foram pelos projetos que a gente foi fazendo e tudo mais. A gente sempre coloca o nome da equipe, porque embora eu tenha idealizado os projetos, teve uma equipe por trás disso, né? Para executar, para botar em prática, e isso faz parte para poder ter os resultados. Mas gerava muito ciúme, assim. E eu vi que eu fui me diminuindo por causa disso, sabe?
Porque... Para evitar o conflito, né? Isso, é. Eu sempre fui uma pessoa que... ainda me vejo assim, como uma pessoa que quer muito ajudar o outro, sabe? Eu sempre tive esse olhar da Desenvolvimento empatia. humano, né? É. Então, tudo que eu posso fazer para ajudar o outro, né? Eu faço, eu ajudo, eu sou sempre atenta. Quem trabalha comigo sabe, né? Tanto que gera até confiança, o pessoal vem conversar Aproveitando, eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, que bacana que, apesar de tudo, tu pôde desenvolver projetos dentro do setor público, né? Sim. Projetos tão impactantes, né? Eu acho que isso é importante a gente destacar e falar que tem todos os perfis, né? Tem o concurseiro que quer estabilidade, mas tem muita gente. Até porque para entrar nos concursos públicos, você seleciona, né? Porque são pessoas intelectualmente bastante diferenciadas, vamos dizer assim. Mas o que eu quero te perguntar, assim, algum de todos esses, né, vários projetos que tu fez, eu queria que tu contasse, assim, um que te marcou, que te impactou, assim, que tu sabe que deixou um legado lá, assim, fez a diferença, uma história bacana, assim, porque tu fez muita coisa já, né, Sabrina, nessa tua função, mas um, assim, que tu lembra e fala, nossa, eu sei que eu deixei minha sementinha ali. Ai, todos têm um pouquinho do meu coração, assim, porque, engraçado, eu nunca consigo fazer um projeto direto e reto, assim, eles têm sempre várias vertentes, né? Tem um que eu fiz que se chama Trilha de Estágios, que ele junta gamificação com capacitação, e ele é para os estagiários e para os jovens aprendizes, justamente as pessoas que não têm a condição financeira, que estão passando para lá e que no final do contrato não serão contratadas, porque é uma empresa pública. E eu via muito eles saindo, né? Terminou o contrato, sai, vai pro mundo, e aí? Né? E eu falei, não, gente, a gente não pode trazer essas crianças, esses adolescentes pra cá, sugar e depois largar no mundo, tá? Né? Errado. Não tá legal. E aí eu criei um projeto que se chama Trilha de Aprendizagem, é um projeto Água Bruta. O nome do projeto já foi esse, né, para trazer isso, que eles, né, vão ser tratados ali dentro. E nesse projeto, o que é? Uma trilha de aprendizagem, são 14 cursos lá dentro, que vão desde escrita, português, redação, a parte de informática, Excel, Word, navegação básica, depois vai para a parte de atendimento ao cliente, daí começa a profissionalização, atendimento ao cliente, a parte organizacional também, a área administrativa, enfim, eles vão passando por toda uma trilha de aprendizagem e no final eles são certificados com esses 14 cursos. Então, pelo menos eles saem qualificados, né, para conseguir algo mais. E aí, o que acontece? Muitos começaram a sair antes do contrato acabar. Porque por causa conseguiam. Desses cursos. Claro. Conseguiam, né, tinham... E o mais incrível da educação é essa transformação. Porque não é só fez o curso e saiu capacitado, também muda a cabecinha deles, né? Então, eles começavam a ver assim, nossa, eu tô aqui, eu não vou ficar aqui. Então, preciso me planejar, me antecipar, né, pra ter alguma coisa. E aí, foi isso, assim. E é muito, muito bonito ver, né, esse movimento. Mas tem uma série de outros, tem um que a gente fez agora, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes também, que eu fiz, mais voltado para a saúde mental também, que me trouxe uma percepção, e daí me trouxe essa ideia do Donas. Eu já ia perguntar o Donas, então vamos lá. Isso, que foi o projeto de lideranças, que é um programa de desenvolvimento de lideranças, então a gente chamou todos os líderes, e a gente falou de tudo que envolve a liderança, mas a gente teve um módulo específico para saúde mental. Então, para a saúde mental do líder e do líder para com a sua equipe. Para que eles tenham esse olhar para a saúde mental da sua equipe e saibam que a sua saúde mental também é importante para isso, né? E aí, quando a gente fez esse projeto, o que eu percebi? Pouquíssimas mulheres. De novo. Líderes. De novo. Poucos. Numa empresa tão grande, poucas mulheres. 3.000 funcionários. Assim, ó, não sei nem te dizer o percentual, mas eram muito poucos. E aí, a gente foi conversar com essas mulheres, né? E o que a gente percebeu? Que elas tinham muita dificuldade com questões voltadas para as características femininas mesmo. Então, geralmente, elas traziam características mais masculinas para a liderança dela e deixava esse feminino um pouco de lado, que é a escutar, acolher, né? Empatia. Por quê? Porque elas sentiam que elas tinham que ser mais firmes para poder serem ouvidas, para poderem serem respeitadas. Então, elas colocavam muito do masculino ali. Só que o que acontece? Hoje,
a liderança que, de fato, traz resultado que as empresas estão buscando é a liderança feminina. Não feminina de liderança mulher, mas as que trazem as competências da feminilidade. Que é a empatia, a escuta, é tudo isso que eu falei, né? Saber olhar, sensibilidade de saber olhar e ver no outro o potencial do outro para desenvolver o potencial no outro. Só que eu comecei a perceber que os homens têm mais facilidades para se adaptar a isso do que as mulheres. Eu falei, gente, como? Nós somos mulheres, é na nossa natureza. É na nossa natureza o cuidado, o olhar, isso tudo. Por que a gente tem tanta dificuldade quando a gente está no cargo de liderança em colocar isso para fora, né, em executar isso? Tu acha que essa é uma coisa bem profunda, assim? Tu acha que, né, vou falar agora das executivas, assim, quantas mulheres, né, inclusive que nos assistem, estão dentro de empresas públicas ou privadas. Tu não acha que talvez seja uma proteção ou a competição ou a questão que a mulher, vamos ser honestos, também, né? Cultural, a mulher é mais cobrada. Parece que ela tem que ficar provando o tempo todo. Eu acho que é uma medida, não sei, eu acho que é inconsciente muitas vezes. Acho que ela não faz isso conscientemente e não sei. E é imposto também. Para sobreviver. É uma maneira de... Eu justamente acho. isso. A gente cria ali uma proteção. Uma barreira, um escudo. Cria um escudo para ser ouvida, para ser respeitada, né? Para poder ter voz ali, às vezes no meio de um monte de homem, para poder ter voz. Porque às vezes vira a maluca, né? A que não... Sargentona. E o desafio para mudar isso, Sabrina? Então, na verdade, isso começa lá no profundo de cada uma, né? Eu digo assim, não adianta a empresa querer mudar isso e querer desenvolver isso. A pessoa primeiro tem que conseguir, porque é toda uma construção social e pessoal, né? Então, é difícil. Só que o que eu percebo? Que a gente está começando a perder mercado porque a gente não consegue entregar o que hoje é necessário. Essa geração que está vindo agora não quer mais aquele líder autoritário que chega, que cobra, que não sei o quê. Não. E se a mulher não souber, não conseguir, não é que não souber, a gente sabe, mas não conseguir se adaptar a isso, a gente vai perder mercado. E a justificativa para a gente estar perdendo isso vai ser justamente a gente não conseguir ter a feminilidade que a gente precisa. E não é absurdo isso? É preciso acontecer um resgate aí dessa feminilidade. E aí, eu fiquei aqui pensando, fui longe aí nesse teu comentário, mas é daí que vem então a tua primeira inspiração para esse projeto lindo que é o Donas. Várias coisas que tu já falou conecta, eu conheço, né? Sim. Acompanhei o nascimento desse grande projeto, mas foi uma das tuas inspirações. Sim. Na verdade foi acontecendo várias coisas, né? Foi isso, foi a minha história que eu comecei a olhar para trás. Meu Deus, eu já vivi tanta coisa. Já conheci tanta gente, tanta empresa, já passei por tanta coisa, né? Passei por um processo de assédio dentro da empresa também, né? Por ser mulher, que outras mulheres que poderiam, na época, ter me ajudado, fingiram que nada aconteceu, fecharam os olhos. Então, assim, teve uma série de coisas que eu comecei a pensar, assim, meu Deus, o quanto a gente é forte e o quanto a gente é frágil, né? E aí, além disso, tem a questão da minha mãe, que sempre foi empreendedora. Minha mãe sempre foi empreendedora. Ela teve as fases de CLT, mas ela sempre teve também essa vontade. Acho que isso que veio de mim também, né? Essa vontade de fazer diferente, de fazer acontecer. E a minha mãe sempre falava assim, Sabrina, o dia que eu for dona e proprietária do meu negócio, eu vou fazer tal e tal coisa. O dia que eu for... E ela sempre vinha com esse discurso. E ela sempre teve os negócios dela. Ela já atuou em várias coisas, né? E agora, há pouco tempo não, já faz uns anos, ela vem trabalhando com decoração de festa, ela ficou super conhecida aqui na região, né, com essa questão da decoração de festas, e ela abriu um salão de festas, né, Fala qual é pra gente promover. É a Pink Blue Festas e Eventos, fica na frente da Arena Opus, em São José. E ela abriu junto com a minha irmã, então, esse salão. E, nossa, tá super bem. A dona e proprietária agora. Dona e proprietária. E aí, um dia, a gente conversando, ano passado, ela falou assim, Bina, olha, né, tá dando tudo certo. Mas o dia que eu for dona e proprietária, quando ela falou isso, eu recebi um choque, assim. Falei, como assim, mãe? Mas tu já é dona e proprietária. Dela, não, eu quero dizer assim de sucesso. Eu falei, tá, mas o que é sucesso? O que é esse sucesso que tá esperando? O que tu precisa para ser dona e proprietária? Tu já é. Daí eu comecei a pontuar para ela. Isso já não tem? Tem. Assim, já não faz? Faz. Ela, eu sou. Eu falei, meu Deus, e quantas mulheres não conseguem ver o quanto elas já alcançaram? O quanto de sucesso já tem ali?
Porque a régua não é o outro. A régua sou eu. Eu vim daqui e cheguei aqui. Não é o outro tá aqui e eu ainda tô aqui. Essa não é a régua, né? Então, e o que é sucesso? É chegar lá onde tá a outra, mas a tua história não é a mesma história da outra. O teu ponto de partida não é o ponto de partida que foi do outro, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. E uma questão também é assim, tá, o que é sucesso? O que compõe o sucesso para ti? Né? O sucesso é eu ter tempo de qualidade para estar com os meus filhos, eu poder ter o meu emprego, ter a minha estabilidade, mas eu também ter tempo de qualidade. Não, o sucesso para mim é ser executiva de uma grande empresa e tudo mais, porque eu não quero, né, não quero ter filho. Eu tenho uma irmã que não quer ter filhos. E um monte de gente acha um absurdo. O tempo tá passando, tu não quer mesmo? Não, eu não quero. E ela é super bem resolvida, ela não quer. E tem mulher que é isso, e que não quer. Tudo bem, tá tudo bem. Respeitar. O que eu vejo que a gente precisa saber é o que você quer. E o que é o sucesso. Entender que o que você almeja, o que você tem, às vezes a gente já tá no nosso momento de sucesso. Que foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu cheguei, então, agora na empresa onde eu trabalho, que surgiu a oportunidade de ter um cargo de liderança e eu falei, não quero. Daí todo mundo, meu Deus, mas como assim? Não quero. Não vai. Aonde eu cheguei, daqui para cima não me interessa. É daqui para os lados o que me interessa, né? Eu tô bem, eu tô feliz e é aqui que eu quero ficar. Tu tem clareza do que tu quer, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz o mestrado, né? E aí eu ia fazer o doutorado, né? E acabei não fazendo, que daí eu conto daqui a pouco por quê. Mas eu falei também, o doutorado também já não é mais o que eu quero. É ter essa percepção, sabe? Aquela menininha lá atrás que disse que uma pessoa de sucesso era quem fazia doutorado, isso era a percepção daquele professor naquele momento do que era. Mas hoje eu tenho que ter a percepção para mim o que é. E um doutorado não vai me trazer sucesso, me trazer felicidade. E não é o que eu quero nesse momento agora, né? Hoje o que me traz felicidade é ver o meu trabalho transformando a vida de outras pessoas. Eu fico extremamente feliz. A gente fez o Donas Experience agora há pouco tempo, em maio. E, assim, a minha maior realização no evento inteiro, eu fiz tudo sozinha, tudo. E a minha maior realização, que eu embarguei e quase chorei, foi quando eu comecei a receber os feedbacks. Das histórias. Eu acredito. Das mulheres que iam com a amiga desistiu de ir, ela balançou porque não conhecia ninguém, ia sozinha, mas resolveu ir. E o quanto aquilo transformou ela. Ela falou assim, eu lembro que ela falou assim, me transformou de uma maneira que eu já fui em tantos lugares e eu não senti isso. E na segunda-feira eu consegui colocar em prática coisas que eu já queria colocar há muito tempo, sabe? Da mãe que foi com um filho pequenininho, que falou pra mim, Sabrina, olha, eu tenho um bebê, como é que eu faço? Posso ir? Posso levar? Não, vem, traz. É mulheres, a gente tem que se ajudar, né? E aí ela falou, não, então eu vou levar meu marido. Traz, entendeu? E que bom que o marido tá ali, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. A Sabrina, vocês já viram, minha aluna, então eu acompanho, né? A gente nunca perdeu contato e eu tenho muito orgulho, né, de tudo isso, desde quando a Sabrina que eu conheci até hoje, então quero deixar isso registrado aqui, né? Eu falo isso sempre para ela, né? Mas é importante dizer aqui também, é um dos legados mais bonitos quando você é professor, de você ver a transformação acontecer e saber que tem uma sementinha tua. Isso é impagável nessa questão de você ser professor. Mas eu quero falar do Donas. Então, um dia eu recebi uma mensagem, a Sabrina, porque eu vou fazer um evento, super apoiadora nossa aqui do podcast desde o início. A Tassi conheceu a Sabrina já faz alguns meses. E aí ela mandou mensagem, vou fazer um evento para mulheres, vou fazer um evento assim, decidida como vocês estão vendo que ela é. E aí ela falou, eu vou fazer. Aí eu disse na época, Sabrina, só repensa essa tua data, março, porque março sempre tem tanta coisa por causa das mulheres. E aí foi, né, que tu repensou. E aí tu começou um projeto do zero, assim, eu e a Tassi, a gente, né, ainda essa semana conversou sobre isso, sabe? É tão bonito. Onde isso vai parar? A gente vai conversar, mas assim, a tua dedicação, a tua entrega e a tua coragem, não, eu vou fazer, e aí fez o evento no Majestic, que foi um evento lindo, onde eu tive também, né, ela me convidou para palestrar, eu fui, nós fomos com o Olha Ela, expomos lá muita gente, muitas que vão aqui assistir, estão conosco a partir daquele evento, e foi um evento muito transformador. Eu também fiquei muito impactada, porque eu recebi também feedbacks, o carinho de mulheres que estavam lá assistindo, que estão comigo, estão aqui na minha rede, me acompanhando, sabe? Então, assim, tu tem uma força, uma potência que eu não sei, Sabrina, mas eu acho que quando tu começou a desenhar isso, nem tu sabia.
Não. onde tu ia chegar, né? Não. E nós estávamos falando antes de começar e tá crescendo, e o Instagram crescendo, mas tu tem uma entrega nesse projeto. Foco, né? Um foco e faz e se dedica assim. E o que é isso? Tu tá fazendo ou tu tem clareza assim aonde que tu quer chegar? Porque tu tá indo longe e assim, ó, e muito rápido. Tu estás aqui hoje, claro, por toda a Sabrina que tu é, um conjunto, mas também por isso, né? Pra gente poder contar essa história tão bonita e mostrar esse projeto tão bonito. E isso tudo ela toca paralelo a um trabalho de executiva dentro de uma grande empresa estatal, enorme, que tu tem uma grande responsabilidade. Então, assim, nossa, isso não é inspirador? E com 2 filhos pequenos. E com dois filhos. E aí uma mãe atípica também, porque a gente vai ter que gravar outro, eu acho, para falar só disso, né? Mas é isso, eu queria te perguntar isso, assim, falar um pouco, né? Eu não posso deixar de não falar da minha percepção, assim, eu fico muito feliz, muito orgulhosa, porque a gente precisa disso. Mas fala, assim, o que tu tá... Tem tanta coisa acontecendo. Então, na verdade, o Donas surgiu dessa fala da minha mãe, e daí veio esse projeto, só que eu comecei justamente por isso, por ter uma maternidade atípica, por ter já um emprego estável, com um bom salário. Então, não precisava mais. Mas eu tinha aquela coisa dentro de mim que eu acho que é missão, né? Acho que Deus te dá uma missão, te traz uma missão, e daí tu tem que colocar. E eu tive certeza disso, porque eu vinha procrastinando, eu vou fazer, abria o Instagram, fechava o Instagram, começava, não começava, e fiquei nisso, né? E falava, será que é isso mesmo? Será que é isso? Né? Será que eu vou me colocar em mais essa? Eu já tenho tanta coisa, né? E aí, o que aconteceu? Eu tenho um problema de endometriose, né? Sério. E aí, eu tive que passar por uma cirurgia. E a cirurgia, eu fiz a cirurgia, o transcorreu tudo bem, cheguei em casa, tive uma complicação, peguei uma infecção hospitalar, tive que ser reinternada, e aí eu passei muito mal, eu achei que realmente ali eu não ia voltar, né? Foi bem punk, assim. E eu lembro de eu pensar assim, meu Deus, eu ainda tenho tanta coisa. E aí, quando eu pensava assim, eu ainda tenho tanta coisa pra viver, eu pensava assim... Não, ao mesmo tempo que eu tenho muita coisa, eu já tive muita coisa, eu já cheguei onde eu queria, né? Então, o que é isso, tanta coisa que eu ainda tenho? Eu falei, não, eu ainda tenho uma missão. Eu ainda quero ver meus filhos crescerem, porque meus filhos são pequenininhos, mas eu sinto que eu tenho uma missão, e se tu me der mais uma oportunidade, eu prometo que eu não vou procrastinar, eu vou colocar em prática. Esse foi teu papo reto com Deus. Com Deus ali. Naquela hora. Eu fiquei uma madrugada inteira, porque eu fui pro hospital à noite, e eu fiquei a madrugada inteira sentada não tinha quarto. Então, eu fiquei sentada ali não era uma maca, era uma cama, assim, como é que é o nome? Aquele sofá que deita, assim, né? Sofá-cama. Isso, sofá-cama. Eu fiquei ali uma noite inteira, né? 12 horas eu fiquei naquele sofá-cama esperando um quarto. E ali eu conversei com Deus, eu rezava. Eu tinha hora que as máquinas começavam a apitar, vinha todo mundo correndo e era uma loucura. Comecei a sangrar. Olha, foi horrível. Foi punk. Foi. Eu me lembro disso, eu acompanhei. E aí eu lembro que eu ficava, né, o tempo todo rezando. Não posso, tenho os filhos, eu tenho ainda alguma coisa pra fazer e tal. E aí acabou que eu saí de lá decidida de que eu tinha esse propósito de mostrar pras mulheres. Eu pensava muito na minha trajetória. Meu Deus, olha só da onde eu vim. Olha só o tanto que eu cheguei, o tanto que eu conquistei. Olha, e por incrível que pareça, o que me torna feliz, o que me traz felicidade é ver a transformação na vida do outro, né? Então, porque tem gente que transforma, que vende um produto, transforma, mas ele tá focado ali no financeiro, né? Mas eu já tenho financeiro estabilizado. O que realmente me traz essa vontade é ver essa transformação. Então, eu tenho que fazer isso, e é com mulheres. Eu tenho 4 irmãs, eu tenho uma mãe que passou por tanta coisa, que é uma mulher tão forte, tão poderosa, né? E eu tô nesse âmbito, então eu tenho que trazer. E aí, eu comecei a abrir o Instagram do Donas, isso em novembro. Eu me lembro. Abri o Instagram do Donas e comecei a postar. Só que eu não fazia vídeos meus. Eu pegava recortes de mulheres que eu tinha referência, até quem quiser, olha lá, os primeiros posts do Donas vai ver ainda. E eu fazia recortes e postava. E nisso eu fui jogando desse jeito e não projetei nada, não sabia o que eu queria com o Donas, abri assim. E aí o que acontece? Isso foi em novembro, eu faço aniversário dia 4 de janeiro. No Réveillon comecei com motite. E aí progrediu muito rápido, no dia 3 de janeiro tava imóvel, assim, não conseguia falar. E eu lembro que eu falei pro meu marido assim, ó, eu vou passar na emergência do hospital,
Porque amanhã é meu aniversário, eu ia receber pessoas, eu adoro aniversário, adoro fazer festa, adoro receber. Então, eu vou pra tomar, né, um remédio, alguma coisa pra amanhã tá melhor. Ele, não, quer escovar contigo? Eu falei, nem precisa, porque tava tranquilo, né, tava só a questão ali do ouvido. E aí, eu fui. Chegando lá, a médica olhou, falou que realmente estava muito inflamado e tal. Ela falou assim, vou te dar um corticoide injetável, né, que eu expliquei que tinha meu aniversário, porque daí já vai na hora desinchar, tu já vai conseguir mexer a boca e já vai melhorar bastante. Eu falei, ótimo. Aí fui tomar o corticoide, chegou lá, a enfermeira assim pra mim, essa injeção é ótima, porque ela dura assim uns 3 dias no teu organismo, então tu vai passar o final de semana super bem. Eu falei, que bom. Tomei a injeção A gente e tá saí. rindo porque a gente já sabe. Meu Deus, gente. Meu Deus. E daí? Tomei a injeção e fui embora. E aí, eu me toquei assim, meu Deus, porque ela tinha me dado remédios pra tomar também, né, oral. Eu falei, meu Deus, eu não perguntei como é que é pra eu tomar esses remédios. E aí, normalmente, o que eu faria? Eu sendo Sabrina. Iria embora e olharia na internet, olharia ali na receita, e era isso, né? E um estralo, eu falei, vou voltar pra perguntar. E voltei. Aí, no que eu voltei, a enfermeira assim, espera aqui na frente da sala dela, que ela tá em atendimento, assim que ela terminar, tu coloca a cabecinha ali e pergunta pra ela. Eu falei, tá. E fiquei ali. Ela saiu, eu fiquei sozinha no corredor. Ela ficou sozinha no corredor, eu comecei, espirra, 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 espirra. Eu falei, isso não tá normal? Só que era muito. Eu falei, vou no banheiro, né, pra me recompor. Eu não conseguia abrir a porta de acesso pra sair, porque eu ia sair do hospital pra ir, porque ela, quem conhece aqui o Bahia Sul, É no corredor. né, é dentro de um prédio e tal, eu ia sair no banheiro fora, no corredor. Não ia ficar ali no centro médico. E, por incrível que pareça, a porta lá é por sensor. Eu colocava a mão e a porta não abria. Nossa, quanta proteção divina, e hein, eu falei Sabrina? assim, né, a hora ele queria resolver e tal, eu dei a volta e fui no banheiro que era do lado da onde ficam as enfermeiras ali, do balcão de enfermagem. Só que eu nem cheguei a entrar no banheiro. Quando eu cheguei na frente, tinha uma enfermeira sentada no balcão. Eu olhei, minhas mãos já estavam inchadas, assim, enormes. E o corpo todo coçando já. Aí eu me toquei, né? Uma reação alérgica. Aí eu só olhei pra ela assim, eu acabei de tomar uma injeção e tô tendo uma reação alérgica. Quando eu falei isso, eu já não tinha mais voz. E aí já foi o fuzuê. E aí eu tive um choque anafilático. Nossa, mãe. Por uma injeção de antialérgico. Aí, hoje a gente ainda tá pesquisando por quê, porque isso, os médicos mesmo falam, meu Deus, como? Não tem como ter, né? Mas eu já tenho alergia de pirona, então eles acham que é tudo que termina com ona ali, né? Mas, enfim, e aí, e no dia seguinte era meu aniversário, né? Eu só pensava assim, meu Deus, é Deus dizendo assim, não fizesse o que tu prometesse. Eu te dei a segunda chance e tu não fez. O papo reto com Deus, parte 2. Ele não... na hora eu pensei assim, eu lá passando mal, eu pensava, meu Deus, eu não fiz. O que eu prometi que eu faria? Aí não teve escapatória. Fiz. E aí, o que aconteceu? Eu passei meu aniversário internada, fiquei internada, tive que ficar, porque a injeção, ali a medicação era 3 dias. Então, eu fiquei internada, passei o aniversário internada. E eu falava pra minha mãe assim, mãe, segunda-feira, quando eu receber alta, eu já vou ligar pra Lani Valgas, pra Betina, pra não sei o quê. Vou fazer um evento, não sei o que dela. Minha filha, o que é isso? Eu assim, não quero mais passar mal, não quero mais. Deus tá me dando, não vai me dar terceira. Eu falava pra ela, não vai me dar terceira. Eu tenho um propósito com esse evento e eu vou fazer acontecer. E aí foi. Né? Entrei em contato com a Betina, com a Alaine, foi dando tudo certo, as agendas foram abrindo. E eu sempre falava assim, todas as mulheres que palestraram lá têm uma história de como elas chegaram. Nenhuma foi assim, fulana, sabe? Tipo a Alaine, por exemplo, ela não tinha a agenda que eu queria no começo. Aí quando eu falei com a Betina, e eu tinha desistido. Aí quando eu falei com a B falou, Sabrina, março, acho que não é um mês muito legal, porque vai concorrer com muita coisa. Aí eu troquei, no que eu troquei, ela tinha agenda. Era pra ser, né? E tu fez, foi em maio, foi sensacional, né? E isso foi com todas. Todas foram chegando de uma maneira especial. Todas. Foram 8 palestras, foram né, 8 Sabrina? palestras. O evento foi fantástico. Aliás, quando tiver a segunda edição, que ela já está comprometida a fazer, vocês se inscrevam, porque foi assim, transformador. Eu palestrei, foi transformador para mim, e acredito que para quem assistiu foi muito, assim, foi diferente, não sei explicar, assim, foi diferente, já fiz muita palestra, mas ali foi muito o contato, o feedback que eu recebi das pessoas, você saber que você deixou uma sementinha ali, tinha uma vibe, assim, uma atmosfera, mas te conhecendo, até a tua questão espiritual, né, Sabrina, acho que isso explica muita coisa, né? E aí eu lembro que a gente não vendia o evento, e eu comecei a ficar assim, meu Deus, né, eu acho que não era talvez isso.
Mas eu falava assim, não. É isso, eu tenho que acreditar, né? Se eu acreditei que eu tive uma segunda chance, uma primeira e uma segunda, então eu tenho que acreditar que isso vai levar a algum lugar. E eu sempre falava, quem tiver que estar lá, vai estar. Quem tiver que estar lá, vai estar. E foi isso, assim, sabe? Quando chegou ali mais perto da data, começou as vendas, começou a procura, né? E realmente todas, inclusive eu cheguei a sortear o ingresso, e a pessoa que recebeu esse ingresso sorteado foi essa, que a amiga ia junto e acabou não indo, e ela foi, e ela me deu um relato muito maravilhoso. Eu falei, inclusive, né, o ingresso free que eu dei trouxe as pessoas que precisavam estar lá. E foi realmente muito especial. E ali eu tive certeza, o Donas, no começo, se dedicou ao Donas Experience, que era o evento. E lá no evento eu tive a certeza, eu recebi tantos feedbacks maravilhosos, até tem alguns no Donas, no Instagram do Donas, que eu coloquei lá, que eu falei, é isso, eu fiquei tão feliz, tão emocionada, né? Que eu falei, é isso, eu preciso fazer o quê? Trazer para as mulheres a potência, dizer para elas assim, ó, não adianta vocês, aquilo que eu falei no começo, né? Não adianta vocês se basearem na escalinha de sucesso da outra. Tu tem que ter a tua própria escala. E isso começa com você definindo o que você quer, né? O que você quer? Onde você quer chegar? Não é que isso vai ser para sempre. É que isso vai ser neste momento. Pode mudar. E pode mudar, como tu queria fazer doutorado e hoje tu tem uma visão totalmente diferente, Sim, né? Mas o negócio é que tu precisa saber. E tu precisa saber o que é o sucesso pra ti. Porque não adianta tu querer, eu quero ser uma TikToker, uma influencer, né? Ou quero ter uma grande empresa. Mas tu tá disposto a viver o que essas pessoas vivem? A abdicar do que essas pessoas abdicam? Pagar o preço, como se diz, né? Isso vai te deixar feliz? Isso vai ser sucesso? Ou quando tu chegar lá, tu vai dizer, não era isso que eu pensava. Então, assim, tem que saber o que você quer de fato. E aí, sim, traçar a tua estratégia para alcançar, né? E saber entender quando você chegou. Ou quando aquele caminho já não é mais o caminho. Não é mais isso, né? No Donas, tu faz bastante questão de diferenciar o empoderamento do apoderamento. Conta pra gente. É justamente isso, né? Sempre quando eu ouvi essa questão do empoderar, eu tinha uma coisinha ali, sabe? Porque o empoderar, ele traz essa ideia de alguém te conceder o poder. Do poder vir de algum lugar, sabe? De eu estar, de alguém conceder ou de alguém permitir que eu coloque esse meu poder para fora, né? De empoderar. Tanto que fala, né? Projetos de empoderamento, ações de empoderamento. Parece que sempre vem de fora. E aí, nesse processo que eu tava aí da questão da cirurgia e tudo mais que eu tava passando, eu conheci uma mulher, a Kátia Teixeira, num concurso que eu participei, o The Best Speaker Brasil, era um concurso para palestrantes, e ela me apresentou esse conceito de apoderamento, né? Ela me convidou para fazer um projeto com ela e tinha esse conceito do apoderamento, e quando ela trouxe, para mim fez todo sentido, que é o quê? Tudo que você precisa já tá dentro de ti. O teu diferencial, o teu jeito de ser, tudo que você precisa tá dentro de si. Tu só precisa encontrar a melhor forma de trazer isso pro mundo. Não é copiando, é trazendo. Não é que eu não possa ter referências. Eu posso ter referências, mas eu não posso me perder da minha essência, porque é isso que vai me tornar diferente. Eu não vou ficar replicando, né? Eu vou ter a minha história, o meu jeito. Então, até hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu tava fazendo stories sobre eu me arrumando, arrume-se comigo e tudo mais. E aí, eu fui me maquiar e foi um dos assuntos que eu trouxe. Às vezes, a maquiagem, pra mim, ela é sempre... Eu não gosto de colocar muita maquiagem, pesar. Os meus sinais estão sempre aparecendo. Por quê? Porque eu não quero me perder do que eu sou. Eu não quero fazer uma maquiagem que, aos poucos, eu não me enxergue mais. Não enxergue mais beleza em quem eu sou sem a maquiagem. Porque nosso cérebro trabalha para isso, né? O que é mais bonito, o que tá mais dentro do padrão. E se eu começar a me montar desse jeito, é isso que eu vou querer. Eu vou ensinar meu cérebro a isso, né? E aí eu vou me perder, e aí eu vou me tornar mais uma igual. A gente fala tanto de harmonização, que tá todo mundo tendo padrão, todo mundo... As mulheres, né? Homem, tu já viu o homem seguindo padrão? De harmonização, de não sei o quê, de rosto, de não sei o quê? Não segue. É nós, porque a gente é cobrada, né? E a gente se perde. Às vezes a gente perde até a nossa identidade no final das contas, né? A gente, às vezes, não tá nem parecido mais com nossos filhos, né? Isso aí passa por autoconfiança e autoestima, né? Aí a gente poderia entrar, assim, num papo profundo, porque o que faz essas mulheres
né? Às vezes se transformarem, nada contra. Quem quer fazer harmonização faz, cada um ali fazer o que quiser. Mas a gente fala aqui dos casos bizarros, assim, né? Eu li ontem ainda um caso de, inclusive, a questão da magreza. Agora é harmonização, antes era magreza, né? Essa questão dos rótulos. Dos rótulos, Então, assim, o que que faz? Então, o apoderamento me parece que é muito isso, é resgatar essa potência que você é, e se ela não tá latente, é porque tem uma questão de autoconfiança e autoestima. Não sei, né? Eu acho. E assim, ó, o que eu vejo muito é as pessoas não vendo em si o que é bonito. Que às vezes o que tem de diferente em mim é realmente o que me torna diferente e bonita. A minha beleza tá no que é diferente e eu não vejo, porque eu tô sempre olhando o padrão E eu comparando, não sou aquele padrão. né? E muita comparação. E aí, eu sempre falo assim, eu tenho uma coisa com o meu nariz, né? Mas eu falo, se eu mudar, É a tua identidade? sabe? Eu acho que não vai ser mais eu, entendeu? Não, então eu tenho que olhar pra mim e eu tenho que ver, eu tenho tanta coisa bonita, eu tenho que começar a enxergar o que é beleza em mim. E o apoderamento é isso, não só a questão de beleza, mas assim, todos nós temos defeitos e qualidades, todos, né? Então Sem assim, dúvida. Somos humanos, né? então é assim, ó, quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas potencialidades? Te apodera delas, né? Te apodera delas, elas são o diferencial do teu negócio. Elas são o diferencial de você como profissional. Porque às vezes a mulher, ela nem tá ali com um negócio, nem é uma empreendedora. Ela tá no mercado, é CLT ou é executiva. Mas mesmo assim, ela ainda é um produto. Porque ela tá vendendo o serviço dela. Né? Ela está empreendendo. Ela, de alguma forma, assim, é o intraempreendedorismo, né? Então, assim, qual é o teu diferencial? É quem tu é, são as tuas qualidades e tu tem que potencializar isso. É como eu falo, a maquiagem, ela tem que potencializar o que... Não é que, eu não posso esconder, tô com, né, um machucadinho, alguma coisa, não posso... Não, pode, mas potencializa o que tem de bonito, não esconde o que tem de bonito, deixa aparecer. Né? A maquiagem é para valorizar o que é para bonito. valorizar. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer com as nossas competências. Valoriza o que tu tem de melhor. Tipo, eu não sou boa em matemática, Sabrina. Né? Eu sou básica em matemática, mas porque eu também não gosto, então quando a gente não gosta, a gente não se aprofunda. Mas eu sei que eu sou ótima em criatividade, eu sou ótima em estratégia, eu sei, tem sites de marketing, a parte da criatividade minha é muito viva, então é isso que eu vou potencializar, é isso que eu vou mostrar. A né? comunicação também, Isso. E também saber, assim, né? Às vezes eu quero uma coisa que não tem nada a ver comigo, que eu não tenho habilidade para aquilo, mas eu coloquei na minha cabeça que eu quero aquilo e eu vou perseguir aquilo até o final. E aí eu deixo de viver várias outras coisas que poderiam, nossa, transformar e que eu poderia ser muito boa e me destacar porque eu tô focada naquilo que eu não tenho, né, a habilidade, a competência. E aí volto pro autoconhecimento, porque quando tu tava falando isso, tô pensando aqui, vocês mulheres, vocês têm clareza de quais são as potencialidades de vocês? Vocês sabem? Vocês já pararam para refletir sobre isso? No que eu sou muito boa? No que eu me destaco? Eu nem sei. Eu vou dizer, se perguntar, acredito que a maioria que vai nos assistir vai dizer, nunca parei para pensar sobre isso. Às vezes por várias razões. E aquilo que são meus desafios. E isso começa com um mergulho de autoconhecimento. Sim. A Tassi mandou enviou para mim ontem um post. A questão não começa no CNPJ, ele começa no CPF. Um CPF saudável, ou seja, eu inteira, eu bem, eu sabendo. Que o tópico, Betina, não é que tem que estar bem o tempo todo. Gente, a vida, nós somos humanos. Mas ter essa clareza de quem você é, quais são as suas potencialidades, no que você é. A gente nasce com dons. A gente nasce com aquilo que diz que propósito é aquilo que nos acompanha a vida toda. Então, a primeira reflexão que tem que fazer, porque às vezes ela está empreendendo, ela está indo por um caminho que não é, talvez, né? Então, quando fala de apoderamento, para mim é muito isso, é olhar para mim. Às vezes é meio sofrido olhar para dentro, às vezes, quase sempre. Mas é tão necessário, porque às vezes você pode transformar a sua vida de olhar, não, eu estou insistindo nisso aqui, isso aqui já foi. Eu quis fazer doutorado lá atrás, hoje eu não quero mais por isso. Eu quis ficar pertencendo a isso até um certo momento, que bom, ótimo, mas agora é outro momento. E isso requer, sim, parar, respirar. De vez em quando se olhar. Eu sinto muito daquilo, né, que eu ouço das mulheres, que falta isso, as mulheres não se permitem ter esse tempo, e gente, precisa, às vezes tem que parar tudo, tem que abrir mão de ficar um pouquinho com o teu filho, com o teu marido, sei lá, na tua situação, mas para, respira e te olha,
É surpreendente, porque aí você se potencializa. Então, apoderamento, eu acho fantástico isso, Sabrina. Assim, se apoderar é isso, eu já tenho. E aquilo que eu gostaria de ter, que está me incomodando, que é meu desafio, então pronto, eu vou colocar energia para melhorar isso que está faltando. Né? Isso. É isso. É isso. E aí a mágica acontece. Sim, a mágica acontece porque você está mais tranquila, você está mais autoconfiante e até você olha para aquilo que te incomoda de uma maneira diferente. E tu tem clareza, né? E aí vamos resolver. Não sei sobre isso, vou estudar, não sei gravar vídeo. Eu quero que tu fale sobre isso. A Sabrina está fazendo agora, né, um trabalho, fez inclusive um e-book, vamos falar disso, para ajudar essas mulheres. Por quê? Porque aí ela fez uma pesquisa, quero que tu conte rapidamente. Meu Deus, a gente vai estourar o tempo aqui. A pesquisa que tu fez, que para mim também foi surpreendente, e aí tu desdobrou, né, a continuidade desse projeto, porque as mulheres ainda têm muita dificuldade de falar na frente da câmera. Sim. Eu fiz uma pesquisa no Donas, né, com as mulheres no Instagram, seguidoras né? no Instagram, e também com as meninas que participaram lá do Donas Experience, e eu perguntei qual era a maior dificuldade para elas, o maior desafio para elas no empreendedorismo, né? Então, eu coloquei algumas opções, coloquei o marketing, né, falar em público, oratório, ali, o marketing digital, coloquei a área de finanças, e coloquei a questão da rede de apoio, né, do suporte e tudo mais, e por incrível que pareça, o que pegou foi o marketing. E eu falei, como que as pessoas... É porque pra mim é fácil. E daí tu se pergunta, como que a pessoa tem dificuldade de falar daquilo que ela acredita, que ela tá botando energia, que ela... E daquilo que ela sabe, se for o produto dela, quem é a melhor pessoa pra falar sobre isso? Ela. E aí o que eu falei, não, a questão aqui não é que elas não sabem. A questão aqui é justamente o apoderamento. É elas se olharem no vídeo e acharem que tá bom, porque daí tu faz o vídeo e fala, ficou ruim, não posta. Não ficou igual daquela, né, aquela influência. Não vai ficar, porque a gente tem que começar e tem que amadurecer e tem que ser devagarinho, e tu começa com um vídeo não muito bom, posta. Daqui a pouco tu melhora e tu melhora. Se tu nunca postar, tu nunca vai melhorar. Esse é o fato. Se você quer chegar em algum lugar, começa. Se você não começar, você não vai chegar. Se tem uma escada na tua frente e tu não subiu o primeiro degrau, do jeito que der, tu nunca vai chegar no topo. E aí, para de se cobrar, porque os primeiros degraus vão ser os mais difíceis. Depois vai ficando mais fácil. Depois vai ficando melhor. Então, eu falei, não. E eu tava com um projeto, que é o Diário, né? O Diário das Donas, que era um projeto justamente para resgatar essa essência, essa coisa de cada uma, né? Não era uma caixinha. Não morava numa caixinha onde era um padrão. Cada uma ia receber um diário. Ali tem várias técnicas dentro do diário, mas também tem uma área só para te escrever sobre o teu dia, como era o diário quando a gente era adolescente, Mas esse né? projeto ainda vai sair, né, Ainda Sabrina? sai, com certeza. Aí Só tá em andamento. Tu priorizou o outro porque foi o que apareceu. Isso, Na verdade, esse projeto, o projeto modelo já tá, né? Já tá pronto, ficou lindo. É tipo uma mentoria, uma mentoria, só que entre... Spoiler. Isso. Só que é uma mentoria mais voltada. É em grupo, mas individual ao mesmo tempo. Porque cada uma vai trazer o seu dia a dia, as suas dificuldades, e a gente vai se aprimorar juntas, vai montar uma rede mesmo, né? Pra se ajudar, pra se enxergar e pra cada uma olhar a outra, né? Porque a gente é tão crítica com a gente que a gente precisa, às vezes, que o outro diga: não, mas ficou legal. Né? Porque às vezes a gente olha, não ficou, mas o olhar do outro diz que ficou. Então, a gente precisa dessa rede. Mas, enfim, esse é um projeto que já tá em andamento, já tem o piloto e que eu vou lançar daqui a pouquinho. Então, fiquem de olho lá no Donas, né? Mas eu achei uma urgência essa questão de falar da oratória. E aí, eu fiz um e-book. E aí, eu falei assim, não, mas eu não quero um e-book dizendo para elas o que é marketing digital, o que é... Esse negócio, né? A B é da área acadêmica. Esse negócio de a gente montar cursos e montar e-books e material com teorias, já era. Porque isso a gente encontra na IA, em site de pesquisa. No YouTube. Tá aí. Conhecimento tá no YouTube. Né? O que as pessoas querem é experiência e prática. Como fazer. Né? Então, o meu e-book é isso. É lá, tem 30 ganchos pra te colocar no início do teu vídeo. Não tem criatividade. Tem 30, escolhe um. Adapta. Tem para um mês. Quando for repetir, já passou um mês, né? A pessoa nem lembra do primeiro, mas já pode repetir. E pode fazer de novo. Tem ali como eu configuro no Instagram, porque agora tá todo mundo dizendo, como é que configura no Instagram? Se tu colocar, né, tem um algoritmo que faz o Instagram entregar. Gente, não tem. Socorro. Não tem. Não existe isso, tá? O que de fato tem no Instagram? É um filtro. Então, assim, o Instagram entrega primeiro para as tuas seguidoras mais assíduas, as que assistem,
Se essas pessoas interagirem contigo, ele entende, esse vídeo tá interessante. Aí ele entrega para os teus seguidores que não são assíduos. Então, por exemplo, às vezes eu tenho 1.000 seguidores e o meu post chega ali para 200, 300 visualizações. Esses são os mais assíduos. Se entregou para esses e esses interagiram, curtiram, comentaram, compartilharam, salvaram, ele vai para os que não são assíduos. E aí ele entrega. Se esses que não são assíduos começam a clicar, comentar e tudo mais, e fala, nossa, esse vídeo é muito bom. Aí ele entrega para quem não é teu seguidor. Que é o que viraliza. É que a gente está sendo impactado o tempo todo de pessoas que a gente não segue e que está entregando. Então, é entender como funciona. Só que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas estão ficando reféns do algoritmo. Não é? Um conteúdo bem feito. E aí, eu acho que tem também a questão, claro, você tem que seguir, tem alguns detalhes, né? Mas não entrega coisas tudo. que ajudam. Não Ajudam. entrega tudo, não, do teu e-book, porque tá à venda lá. Isso. no Não, 2. na realidade, o e-book, o que ele traz? Ele traz isso pra te gravar, técnicas de como tu gravar, então, também. Ali, questão de iluminação e tudo mais. Traz esses Os insights, aplicativos. traz os aplicativos que tu pode usar gratuitos, Não precisa pagar. né? Tipo, tu vai quebrando as objeções de cada mulher, né? Ah, eu tenho Isso. dinheiro, é gratuito, né? E traz ali também... Não tenho tripé. Não tenho tripé. Eu tenho pazinha de lixo. Vão lá no meu A Instagram solução da Sabrina é sensacional. É isso, é para parar de não tem justificar que não consigo fazer porque isso porque treina. Vou fazer agora uma questão aleatória, não, vou fazer um gancho. Quando a gente vai fazer TCC na graduação, o que a gente fala para o nosso aluno? Quando ele vai apresentar, eu não sei falar. Eu acompanhei o caso de um aluno que tremia, quase desmaiava para fazer. Treinar. Então, isso é a mesma coisa. Você precisa treinar. Você só aprende fazendo. O primeiro vai ser difícil. Outra questão, olhar, né? Olhar para a câmera e não olhar para você. Eu vejo pessoas que têm milhões de seguidores, juro, gente, que ainda olham se olham gravando. Se espelham, né? Olha pro espelho, né? Não olha pra câmera. Isso. Quando tá espelhado ali para você, em vez de olhar para a lente... Olha, pessoas que têm milhões de seguidores. Porque a questão, a grande questão aí foi isso que eu expliquei do algoritmo. É tu entender isso. Então, assim, não é eu ter o melhor equipamento, fazer o melhor vídeo. É a criatividade do teu vídeo. É engajar, é fazer as pessoas se identificarem. Fazer as pessoas terem esse desejo de clicar. Isso. De interagir com aquilo ali. É isso. Pode ser um vídeo ali todo, né? Mais caseiro possível. Descabelada, mas né? Isso. Descabelada. Pode ser. E hoje ainda tem a opção de não quer começar, você aparecendo, você pode só gravar sua voz. Sim. Já é um caminho. Então, começa com imagens, com fotos estáticas, aí grava a voz e vai quebrando. Agora, o que eu acho, né, resumindo a história, o mais legal é isso, não tem objeção. Vamos quebrar essas dificuldades. Nosso canal aqui, né, o podcast é muito para isso, é para mostrar caminho. Só que também, às vezes, a gente tem que se olhar e dizer, chega, a partir de hoje eu vou começar. Eu tive uma conversa muito boa ontem com a minha manicure e a gente falou... Você que falar que tu teve uma conversa com o chat GPT. Não, com o chat não, com a minha manicure a gente conversou, ela, tem tudo pronto, e ela se cobra muito, mas não tá bom o suficiente. Tá bom o suficiente, vai lá e posta. Começa. Eu tô meio, eu faço unha e fico meio mentora dela, eu falo, começa, e cada vez você vai fazer melhor. Então, assim, acabou indo por esse caminho, né, Sabrina? Mas o apoderamento e todo o teu projeto, ele é gigante, assim. Acho que tem um propósito muito bonito. Né? A ideia qual é? A ideia é que cada mulher se aceite cada vez mais. Que a gente pare também de competir entre a gente. Porque a gente ainda tem muito isso. E isso vem de uma construção social, sim. Vem de uma série de situações. Mas a gente tem, sim, dificuldade. Até aquelas que... Eu digo por mim, até eu, que tenho esse olhar, que tenho esse projeto, de vez em quando eu me sinto me questionando aqui dentro da minha cabeça algumas questões, claro. E eu falo, mas por que eu tô julgando? Mas por que eu... Não, entendeu? Então, a gente tem que parar. Existe essa questão, assim. E é isso que eu quero, é trazer assim, tu é individual, a tua trajetória é individual e única, tu tem potenciais que outras pessoas não têm, e é justamente isso que vai fazer tu ser diferente, e tu tem que se enxergar com as tuas belezas, com as tuas potencialidades, e é a partir daí que você vai chegar onde você quer, sabe? E assim parece ser tão fácil, mas mexe em tanta coisa, e eu sei porque em mim mexe em tanta coisa, principalmente quem é mãe, né? Eu digo assim, tem a mãe, que a gente se perde durante muitos anos para cuidar do filho, né?
porque a gente se dedica e a gente dá tudo, isso é da natureza, né? A natureza quer que a gente se dedique para aquela nova vida, né? É a espécie se perpetuando, né? Então, a gente se perde tanto que depois, para voltar para a gente, para entender que agora aquele serzinho é um indivíduo que consegue ficar sozinho, para entender que aquele indivíduo precisa se relacionar com outras pessoas que não só com a mãe, então precisa de ter a avó, ter o pai, ele precisa desses momentos, que agora é o momento de deixar e olhar para mim, e que eu não posso me perder. Uma das coisas do Donas também é a Bia, minha filha mais nova, que ela começou a replicar tudo que eu fazia, porque a princípio eu tinha o Theo, que era menino, e ele se espelhava muito no Thiago. E aí, quando a Bia veio, que eu comecei a ver que ela se espelhava em mim, eu falava, meu Deus, quando a Bia crescer e for mãe, eu não quero que ela seja assim, né? Ela falava assim, um dia a gente foi sair, ela gosta de maquiagem, assim, de criança, né? E aí ela pintou o rosto, assim, tal, daquelas maquiagenzinhas dela, assim, ficou toda borradinha. E aí ela falou, eu falei, tá, Bia, vamos? Daí ela falou, não vai se passar nenhum batom. Eu falei, gente, eu quero que quando ela seja adulta, ela se cuide. Então, eu preciso me cuidar. Não é só falar pra ela se cuidar. É pelo exemplo, né? É pelo exemplo. E aí, a Bia me trouxe muito eu de volta, sabe? Ao mesmo tempo que eu me dediquei muito o Theo, eu me dediquei muito a uma maternidade atípica, muito atípica, né? Então, tem uma alteração genética extremamente rara, não tem nome, não tem CID, tá sendo estudada, ainda tá em estudo, né? Então, foi um diagnóstico muito difícil. E aí, por conta disso, eu passei muito tempo me dedicando sozinha, estudando, né? Isso é uma história também. Então, me perdi muito na história do Theo, me envolvida com o Theo. E foi bom, porque isso me gerou também muita empatia com outras mulheres. Eu comecei a entender muitas coisas. Eu lembro um dia que a minha irmã chegou pra mim, eu tava em casa com ele, e ela falou pra mim, meu Deus, não fizesse nem a sobrancelha. E eu falei, não dá tempo, eu não consigo, não sei o que. Dela assim, não, mas tem que dar tempo, vem aqui, eu vou fazer e tal. E quando ela se tornou mãe, ela falou pra mim, agora eu te entendo. É porque a gente fica tão imersa, não é que às vezes não dá tempo, mas a gente tá tão mergulhada que a gente não consegue se ver mais. E quando vem um atípico, ainda mais ainda. E aí, isso que eu ia dizer, e quando vem um atípico, aquilo que levaria 4 anos pra te começar a voltar pra tua vida, demora mais, porque eles dependem mais tempo de você, né? Então, não são os 4 primeiros anos, às vezes é os 6, os 7, às vezes é uma vida inteira, e aí tu vai ficar a vida inteira perdida nisso, né? Então, isso me fez ter um olhar de empatia, isso me fez ter um olhar de cuidado, isso me fez ter um olhar de mulher para outra mulher, sabe? De entender essa questão de a gente se doar tanto para os filhos e se esquecer da gente, e de entender essa dor de ter que voltar para quem a gente é. De não saber o que a gente gosta, de não saber... Eu não sabia nem a cor, minha cor preferida. Azul. Tinha um filho menino. Né? Ah, qual a comida que tu mais gosta? A comida que ele gosta. A fria, porque a gente come fria há bastante tempo. Comida quente, né? Comida que eu mais gosto, quente, porque eu só como fria. Então, assim, a gente se perde muito, assim, muito. Ah, qual é o estilo de roupa que tu gosta? Não sei, calça leg, né? Pra dar pra correr. A gente se perde. E eu achava antes, como? A gente se perde. E aí, eu comecei a ver quanto essa busca é dolorida. Porque tu tem que abrir mão daquilo, do filho. Não é abrir mão do filho, mas tu tem que entender que ele é um ser humano que pode ter vida sozinha, que ele não é mais um ser teu, que não tá mais contigo dentro de ti, né? E que tu é outro ser que também precisa se cuidar, porque se tu não estiver bem, e nesse processo do Theo, de descoberta, né, de ver que ele era diferente, de entender o porquê, de ir atrás, porque ninguém tinha respostas, né? Eu passei por um processo, não foi depressivo, mas foi de um estresse muito alto o estresse. E aí eu fui para terapia, né? Eu cheguei a perder a visão, né, de um lado. E aí eu fui pro neurologista e tal, ele falou: "É estresse, tu perdeu, é estresse, vai voltar". E aí eu lembro que ele queria me medicar na época e eu falei assim, não, eu não vou me medicar porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho que levar ele para as terapias, porque eu tava bancando as terapias porque os médicos não sabiam o que ele precisava. Eu falei, bom, eu vou agir aonde eu sei que ele precisa, que era fala, coordenação motora e tudo mais. E aí eu falei, não, eu não vou tomar remédio, porque eu preciso levar ele para terapia. E aí se eu me medicar, como é que eu vou levar ele? Dopado, sim, né? Sei lá, alterado. Falei, não, eu não vou. Então, até nisso, né? E ele falou assim, não, tudo bem, não quer? Tudo bem, mas então tu vai pra terapia.
muito sábio, porque sabia que se eu fosse pra terapia, eu ia começar a enxergar que primeiro eu tinha que me cuidar, né? Como é que eu ia cuidar de uma criança, né? E aí eu fui e eu lembro até hoje que uma das coisas que a psicóloga me falou, que foi o primeiro baque que ela me deu, foi assim: você é mãe ou você é terapeuta do seu filho? Eu falei, eu sou mãe? Ela, então para de fazer o papel de terapeuta. Porque eu chegava em casa e eu continuava fazendo exercício com ele, eu continuava fazendo, sabe? Eu era uma extensão das terapias. E ela falou, ele precisa da mãe. Chega em casa e seja mãe. Ponto. Daí ela falou, e qual é o momento que tu é Sabrina, que tu fica sozinha? Daí eu falei, ai, não sei, ou eu tô com meu filho, ou eu tô com meu marido, ou eu tô assim, tu tá sempre nos papéis. E cadê o papel mulher? Cadê o papel você? Daí ela começou, o que você gosta? O que você gosta de comer? Qual hobby você gosta? Não sei, não tenho hobby, não tenho, sabe? E aí começou a bater assim, e aí eu vi quanto é doloroso esse processo de se aceitar, de se reconectar e de se entender sem as influências, né? É difícil a gente, às vezes, se conectar sem ter a influência do que está sendo mostrado, né? Então, hoje a tendência é gostar de rosa e eu gosto de rosa. Não, às vezes eu não gosto do rosa, né? Então é difícil ter isso, assim. E esse processo para mim foi bem marcante, assim, porque eu sempre fui uma mulher que sabia o que queria, que sabia onde queria chegar, que sabia. E aí quando veio o Theo, eu queria saber o que ele tinha, eu queria um diagnóstico, eu fiquei nisso, assim, e eu me perdi. A gente perde o poder, porque a gente não tem poder sobre tudo, né? E aí foi mais uma coisa que eu aprendi. Que, tipo, eu tenho poder sobre as coisas que eu tenho poder. E eu tenho que focar em resolver coisas que eu posso resolver. O que eu não posso resolver. E aí o meu marido brinca muito comigo, que ele fala, às vezes, né? Mas tu não se preocupa. Eu, assim, eu me preocupo, só que eu foco na solução. E o que não tem solução, eu foco numa maneira de amenizar. E é isso. Gente, que profundo. Meu Deus. Tudo isso faz parte do Donas, né, Sabrina? Tudo isso faz parte do Donas. Então, deixa aí mais uma vez, reforce o teu... Que eu ia pedir um recado final, tu quer pedir? Porque acho que ela já deu tanto. Não. Não? Tu quiser reforçar, Sabrina, a questão do... Depois a gente vai deixar o @ também, né? E que aí vem esse novo... Agora, na verdade, tu fez esse, mas o projeto mesmo dessa mentoria, que é muito bonito, esse projeto da Sabrina, né? Fiquem acompanhando para ter notícias em breve, mas faz porque assim, esse teu projeto de mentoria ali, ele é muito profundo e eu acho que ele pode fazer a diferença na vida, né? Tu vem fazendo a diferença na vida de tantas mulheres, mas vai continuar fazendo. Alguma colocação aí, Tassi? Me identifiquei muito com a fala da Sabrina, porque eu também sou mãe atípica. Mas eu não vou seguir falando, não vou conseguir. Eu estou aqui no meio de uma conversa que com certeza vai dar muitos cortes. Eu estou com 2 mães atípicas aqui, vocês sabem disso. E a gente vai ter outro episódio para falar sobre isso, bastante que a gente precisa falar, porque isso fortalece vocês que estão aí do outro lado. Eu estou aqui como interlocutora, que são também, mas que não esqueçam de vocês, porque é difícil. Eu adorei o que tu falou, Sabrina, não tem receita pronta, cada uma de vocês descobre o seu caminho. Existe terapia, né? Eu acho que a terapia está aí para nos ajudar, eu faço, vocês fazem, cada uma com as suas demandas, mas tem um caminho de fortalecimento, né? Que precisa. Eu sempre falo assim, eu tenho o Theo, que é atípico, né? A gente faz assim, ó, pronto, a gente faz esse aqui diferente. Continua falando, Sabrina. Eu tenho o Theo, que é atípico, e eu tenho a Bia, que tá indo para um diagnóstico de altas habilidades. Que também é super desafiador. Eu conheço os 2 filhos da Sabrina e são 2 desafios opostos, né? Que lindo ter altas habilidades. Altas habilidades. É um desafio gigante. Aquele dia no evento, eles estavam lá, quando terminou o evento. E eu fiquei observando, e é desafiador também. Então, tu tem muito para inspirar, Sabrina. Sim. Muito. E o que eu sempre digo é que, assim, tudo, Tassi, que acontece na nossa vida, tudo que vem pra nossa vida, vem para 2 coisas. Pra gente olhar e entender o quanto a gente pode dar e pra gente entender o quanto a gente pode receber. Porque é o que a gente precisa, né? Eu tenho... Se eu for contar aqui tudo, mas eu tenho muitas histórias com esse negócio de espiritualidade, com a espiritualidade. Muita história mesmo, assim. Desde os meus filhos, que eu sonhei, eu fiz tratamento para engravidar. E antes de engravidar, eu sonhei com os 2. E o nome dos 2 vieram do sonho, porque eles escolheram o nome deles. E então, assim, eu acredito muito de verdade, assim, que tudo que vem pra gente é pra gente dar e pra gente receber.
Sem dúvida. sabe? E tem uma coisa que a gente não entende, que é pra ser. Que eu ia te perguntar da tua espiritualidade, daria mais um podcast, que tu tem, assim, uma visão da espiritualidade muito diferente, muito peculiar, assim, sabe? Sim. E que faz entender, olhar as coisas de uma outra forma, né? E eu vejo, assim, o quanto eu pude dar pro meu filho e o quanto eu recebi e ainda recebo, sabe? Dele, dos dois. O quanto eu aprendo, o quanto eu recebo. E não é só com eles, é com todas as pessoas que passam na nossa vida, é com todas as coisas que a gente vive. E esse eu trago pra minha vida. Toda vez que eu passo por um momento difícil ou por um momento muito feliz, porque nos momentos felizes a gente também tá dando e recebendo, eu falo, o que que eu posso dar de mim e o que que eu posso receber? Porque isso vai fazer eu me tornar uma pessoa melhor, isso vai me tornar quem eu sou, e isso vai tornar outra pessoa, o outro lado também, né? E os filhos, eu sempre digo assim, que eles vêm pra gente mostrar pra eles também que nós também somos seres humanos, que nós também erramos. Eu não tenho problema nenhum em falar pro meu filho, eu tava errada, me desculpa, né? Vamos pensar juntos. Ou de pedir alguma coisa e eles entregarem e eu falar, olha, tu estava certo mesmo, então a mamãe vai voltar atrás. Porque eu quero mostrar para eles que quando eles forem adultos, que os adultos também erram. Os adultos também são seres humanos. E que eu preciso que... eu falo muito pra Bia, assim, ó, quando tu for adolescente, ela tem 5 anos eu fiz agora. Eu falo muito pra ela assim, ó, quando tu for adolescente, tu vai querer ir pro mundo. E talvez a mamãe não seja mais tão importante pra ti, eu falo pra ela. E tá tudo bem, só não esquece que eu vou estar aqui, eu falo pra ela. Conta porque comigo. é isso, a gente tem que entender esse processo, né? E eles têm que entender também que nós erramos, que nós seres humanos, pra que eles não se cobrem tanto. Porque às vezes a gente tem o pai e a mãe como super-heróis e a gente acha que a gente tem que viver nesse padrão de heroísmo, de sucesso. E a gente tem que entender que não, né? Nem pai, nem mãe, nem influencer, nem ninguém, né? Cada um é um indivíduo e eu passo muito isso, assim. E acho que é isso. Gente, a gente hoje estourou todos os tempos, mas foi lindo. Muito obrigada, Sabrina. A gente vai... Acho que isso aqui vai ecoar muito ainda, né? Isso aqui é quase um episódio para fazer 1 e 2. Obrigada por tua entrega, por tua verdade. Tu inspira muito. Tu inspira só sendo Sabrina. Tu inspira sendo Sabrina. Tu és uma mensageira, tu já nos impactou muito, muito. Isso é conversa de bastidores, mas já nos impactou muito, tanto eu como a Tássia. Eu morro de orgulho de ti. E eu sou muito grata por poder ver isso, assistir isso, ver essa evolução. E a gente está aqui hoje, né? Lá em 2007 a gente imaginaria isso jamais. Então, quero finalizar aí com muita emoção, mas a gente às vezes precisa segurar a emoção para poder dizer o que precisa ser dito, agradecer vocês que nos assistem e também fazer um agradecimento ao Nex, que é nosso patrocinador aqui, de uma empresa linda, a Nextar, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a história. Nós temos objetivos comuns que se alinham. E se você aí empreende, você tem uma loja, um comércio, o que for, não deixa de aproveitar o nosso cupom, que garante a vocês uma mensalidade isenta, gratuita. Então, testa, muda, e você vai entender por que a gente é parceiro e é desse sistema, dessa empresa, e você vai ver a diferença que isso pode fazer no teu negócio. Então, a gente termina aí agradecendo, né, Tássia? Agradecendo, dando a mão aqui para essa minha super parceira que hoje está muito emocionada e vocês sabem por quê. E obrigada, Sabrina. E era isso. E a gente vai fazer um brinde aí para respirar e brindar os encontros, porque tudo tem um propósito. Tchau, gente. Até o próximo.